Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. A parte de baixo da placa, basicamente o CPU, essa lógica, a saída serial e o slot. A parte de cima, literalmente isolado ali, um terminal de serial e a parte de regulagem de tensão. O Apple I, ele vinha realmente com pouca memória, né? Ele não vinha com muita memória, né? Não lembro de cabeça quanto é que era, mas ele vinha com pouquíssima memória, só o básico para carregar um programa na memória. Tinha ROM. Ele vinha com 2K. Era quase um TK-82C. É triste isso, hein? O Apple II original, se não me engano, vinha com 4K, depois foi expandindo, né? O Apple II Plus vinha com 48K. Então, era pouca memória e a placa era super bem dividida. A parte de baixo da placa é o computador, a parte de cima regula a tensão e é um terminal de vídeo serial, gerador de vídeo. E no meio, tem uma pinagem, assim, com umas letras tipo Z, X, não lembro agora de cabeça, mas tinham vários pininhos, assim, várias ilhas, que você ligava manualmente uma placa na outra. Então, era você, como era um kit, né? Era feito para ser um kit, que você que ligava ali, olha, transmissor do terminal vai ligar no receptor de serial do Apple I e vice-versa. E você que fazia falar, né? O Apple I, uma geração de vídeo, é uma coisa muito louca. E vinha a ROM, né? A ROM só para ter essa base de carregar o hexadecimal. O que acontece é que, obviamente, fizeram depois uma placa de expansão que você começava a ter o cassete. Aí no cassete, podia carregar, se dava o hexadecimal para carregar o cassete, e aí o cassete carregava o Integer Basic. Isso? Eu acho que era o Integer Basic, o Basic original, né? E do Apple, acho que é o Integer Basic. Escrito pelo Wozniak, mas sem ponto flutuante. É, que ele escreveu num caderno, né? Literalmente escrevendo em assembly de um lado, depois compilando na mão. Então você até tinha um Basic no Apple I, você carregava ali. Nos kits mais modernos, né, nas ROMs que você pode encontrar aí, você tem a ROM editor, né, que fica lá no final da ROM, porque o 6502 ele aponta inicialmente pro final da memória, para poder carregar. Como você tem hoje ROM barata sobrando, né, enfim, você bota também o Basic junto. Então, convenção, você coloca na posição de memória E000, que é onde se carregava do cassete Basic, ROM, o Basic. O Bafa 1, se você chegar lá e botar E0000R, ou seja, endereço roda, ele aponta para esse endereço e já carregava nativo o Basic, o Apple, para você brincar. Ou então o monitor, né? Isso tá bem disponível. Aí depois que eu falei com esse cara, o Nino Porcino, aí ele digitou o projeto, tem outro endereço, que acho que é 8000. Você bota lá 8000, que é o endereço que tá a ROM do Arduino, que tem um ATmega que faz o controle com SD, e aí essa ROM ela faz a comunicação, carrega um programa no Apple I, e esse programa é literalmente um file system, que você pode carregar os programas da memória e tal. Pô, legal, posso brincar aqui, né, com o Apple I. Isso assim, já no sonho, né, virando no Apple II, né, pô, pelo amor de Deus, eu fiz o MSX, né, pô, vou fazer o meu xodó ali, pô, Apple II, né. E o Apple I e o Apple II, ele tem praticamente tudo em comum. O projeto não é muito diferente, tipo, o Apple II, ele é uma grande expansão do Apple I, vamos chamar assim, né, e depois eu fui estudar. Então, o que tem aqui de 6502? Caramba, tem uma Atari é 6502, pô, se eu pegar a placa de CPU do Apple I, colocar uma placa de Atari, tirar todo o resto, ele é um Atari. Vamos lá, vamos desenhar, pegar o chip Riot, vamos pegar ali, né, o TIA, vamos colocar aqui, vamos puxar. Peguei os esquemáticos do Atari, né, da Polivox, tem um cara brasileiro que é o Neto, vários esquemáticos de videogames do site dele, peguei vários ali, estudando os originais, vamos ver o que tem em comum, o que posso fazer, o que posso adaptar. Eu fiz a placa, mandei fazer a placa, para que a placa que é uma Atari, com a pinagem toda Atari, só não tem o CPU, metei no barramento. Como é que eu carrego agora o cartucho? Foi o seguinte, voltar pro Apple I, ali eu tenho o file system. Será que eu consigo fazer o Atari rodar, né, de alguma forma pelo Apple I? Aí o que eu fiz? Eu pegava o cartucho de Atari, abria no editor de hexadecimal, pegava o hexadecimal, copiava e colava via terminal, carregava ele na RAM, depois ia tentando escrever algum loader para apontar o CPU para lá, e aí o CPU assumindo, ele ia comunicar com os endereços de memória que seriam comuns do TIA, né, do TIA e do Riot, até funcionar. Em algum momento isso funcionou. Aí
tive que fazer uma protoboard para adaptar, porque eu tive que fazer os mapas de memória, né, para desligar a ROM, né? Tinha que tirar o chip da ROM do Apple I, do endereço, e depois tinha, claro, fazer o mapeamento ali para paginar, porque o Atari tem o endereço espelhado. O Atari não usa o 6502. Em algum momento você teve que desmapear, além da ROM do Apple I, outros periféricos do Apple I? Não, porque não tem nada, na verdade, né, no Apple I, né, praticamente. E o endereço de serial não estava no conflito. O meu maior problema é que o Atari ele usa o 6507, que é o 02 capado, né? Então, que só lê 4K. E aí, qualquer endereço acima de 4K, ele vai espelhando. Obviamente, o que o Atari faz? Ele aponta pro final dele, que pode ser 1000 ou pode ser o FF00. Essa que é a verdade. Então, eu tenho que tirar a ROM ali, porque a ROM vai conflitar. Então, alguns jogos até funcionavam primeiro, mas a ROM conflitava, então eu fiz outra placa, depois outro circuito, que ele mapeia, e aí eu capo, né? Tiro a ROM, e aí eu dou um sinal para a placa de RAM, para ela também desligar o chip de memória alta, né? Porque a minha placa tem 64K, né? Praticamente, né? 64 não, 48, mas você tem uma penagem que você pode botar 64 e pode diminuir, e um jumperzinho. E aí eu dou um sinal ali que eu tiro toda a parte de cima, né? Deixo 32K a princípio, e aí depois eu vou espelhando. Na prática, o loader ele faz isso, o loader ele manda um sinal, um endereço que eu criei lá, um endereço específico na memória, e vai acionar esse flip aí que vai apagar o mapeamento de memória. Aí depois primeiro eu carrego o jogo, né, no endereço de memória da RAM, o sinal para apagar, né, o mapeamento dos flip-flop. Aí depois eu aponto o CPU para lá e ele assume. E começou a carregar o Atari. E depois, lá na frente, eu peguei o projeto da STL do cachimbo do Atari, né, fazer o encaixe, desenhei uma placa de expansão, da expansão do backplane, que é o socket do Atari. Tenho, né, uma placazinha que eu ligo, e essa sim é a única que funciona bem o cabo flat até então que eu testei, é o 6502. O Z80 aí não funciona bem também com cabo flat. Mas basta eu ligar o cabo flat na expansão, na porta de expansão do backplane, aí eu puxo um cabo curto, né, claro, puxo para essa pequena expansão que só tem literalmente o cachimbo do Atari, e aí eu posso botar um cartucho de Atari ali. Então aí eu fiz literalmente, ele é um Atari, eu posso rodar só a placa de CPU e a placa de Atari com a expansão rodar no cartucho, eu posso ter literalmente o Bafa 1 que joga Atari, né, essa que é... Ninguém nunca tinha feito isso é realmente inédito, um Bafa 1 que joga... Bafa 1, um Apple I que joga Atari, né? E eu mandei até uma mensagem pro Wozniak, e ele respondeu assim: você capturou como é que foi? Você capturou o espírito da coisa, né? Algo assim, na frase que ele mandou do... Mano, tu é um guerreiro. É o Zeitgeist, né? É. A grande questão é o mesmo da ULA do Z80, do Z81. Já que você entrou na seara dos customizados, começa a perguntar. Vou começar com um pouco mais fácil e depois botar um mais complicado. O Apple IIe e depois o Commodore 64. E os Atari 8-bit, né? Os computadores Atari 8-bit, que cai no mesmo caso do 64. Você pode fazer tudo com prateleira, ou você pode baratear o processo fazendo um único CI e miniaturiza a lógica, né? Na verdade não é só se baratear, tem um customizado aí que pode baratear o processo, mas também você gastar menos espaço físico na placa. Então isso não é nem tão mais novo assim. O próprio Sinclair passou isso quando fez o G81. Ele pegou toda a lógica e jogou num chip só. E o Apple II Plus, ele ainda é todo TTL. E ele é muito louco. A lógica, o que é o Apple II Plus? O Apple II Plus literalmente é um Apple I, uma placa de vídeo mais talhada. Obviamente a comunicação entre CPU e vídeo não é mais via serial, né? É totalmente via barramento. Ele coloca uma placa de vídeo ali, mais detalhada, e mais com RAM. Então ele tem 48K, né, de RAM, e sobra até 64 é ROM. Então ele tem um basic mais parrudo, né, o basic flutuante. Ele tem, de fato, um monitor mais parrudo. Ele tem, obviamente, o Microsoft Basic. Ele tem, obviamente, um pouco mais de lógica ali, porque ele vai controlar um barramento de 8 slots, né, slot 0 ou 7. Uma lógica para ter já internamente o cassete, placa-mãe, um joystick, uma porta de joystick e um teclado, uma lógica de teclado. Mas basicamente, qual é a diferença do Apple II? É literalmente uma placa de vídeo, que é mais esperta para aceitar comandos a mais, e RAM e ROM. Basicamente é isso. E a placa de vídeo dele, o Wozniak, ele faz uma gambiarra genial, assim, que ele faz com que o sinal do clock, quando ele está em low, ele tá mapeando a memória de vídeo, quando está em high, ele está processando o CPU. Toda a lógica de geração de vídeo em TCC, por causa do artefato TCC, é
interna é feita TTL. Então, assim, se você abre a tampa do Apple II, que é uma placa enorme, vamos dizer que a metade ali é para gerar vídeo. A outra metade é a RAM, praticamente RAM, porque obviamente é RAM dinâmica ainda, né, e fragmentada, né, não é um chip só de RAM. E os percentuais ali são praticamente ROM e o resto. É muito louco. Tudo vem Tem uma coisa que eu acho curiosa no Apple II, é isso. Efetivamente está rodando a 12 MHz por conta disso. Da CPU tá rodando a 1. O clock dele inicialmente 14 para geração de NTSC, né? E aí vai fragmentando. Ela roda 1 MHz. Você tem um sinal de clock de 7 MHz também para geração de vídeo, para alguns sinais ali, mas é praticamente. Tem 3 clocks praticamente, o Apple. E tem o inicial, que é o clock cheio, tem o clock pela metade, tem o clock de 1 e tem uns invertidos também. Na verdade, meio do caminho, os nodes ali desse 1. Por causa da NTSC, mas a placa em si ela tá rodando a 2. A memória tá rodando a 2 MHz, melhor. Quando chega no 2E. Uma outra perguntinha, só pra não ficar muito longe do Atari. Você usou o Riot TIA originais ou você que recriou? Não, são os originais. Que tá, isso é a pauta pro BAFA 3, né? Mas a intenção do BAFA 2 é usar tudo original à medida do possível. É claro que eu não preciso carregar nada em cassete ou usar a memória dinâmica. Eu posso usar um chip um pouco mais moderno, mas tentar ainda usar tudo no TTL o mais próximo possível do original. Só fechar o Apple, quando vem o 2E, eu não estudei ainda tudo, porque assim, Apple 2E vem o 2.6, que são custom. Que é o que eu sei deles. Você pega boa parte dessa geração de vídeo, essas lógicas todas e bota esses CIs. Existem esquemáticos na internet da lógica dentro do CI, que são a base que o pessoal também teve para fazer FPGA. Então assim, é totalmente possível hoje você reproduzir esses CIs, que a lógica da pinagem desses CIs, o que está dentro dele está lá. E eu sei que isso traz, por exemplo, novo estado de vídeo, então você tem um módulo a mais de vídeo de alta resolução, no 2E, outras coisas assim. E obviamente traz 80 colunas nativo. E 80 colunas. Exatamente, mas não é só isso não, é a alta resolução. O Hi-Res tem o Hi-Res 2. A DHGR, 560 por 192. O DHGR2, né? Então tem isso a mais ali também. E aumenta de fato ali a quantidade de largura, se não me engano, aqui, né? Eles chamavam de dupla alta resolução na propaganda da época. Detalhe, a propaganda dos clones da época, os nacionais. A Apple, né? Os nacionais, né? Assim, TK3000. O nome era DHGR, tanto que quando chegou o... Sim, dupla alta resolução é coisa de propaganda TK3000, exato. Não, o nome é realmente dupla alta resolução. A Apple usou esse nome. Ah, sim, é só traduzir. E no GS ela usou outro nome. Se eu não me engano, é o HGR2. Eu lembro que o Apple IIc também tinha isso. E eu lembro que na minha inocência, na hora que eu botei a mão pela primeira vez no Apple IIc, eu digitei DHGR achando que ia ter suporte para ele no Basic. Eu confesso assim, como o meu Apple era Apple II Plus, então essa parte da resolução do Apple IIe eu não peguei. Então eu tenho uma falha aqui, né? Não tem. No HGR2 é 280 por 192. O DHGR era 560 por 192. Ele duplicava os pixels na horizontal. Mas aí também não tem uma realidade aí de que a grande massa dos clones de Apple II eram clones de Apple II Plus. Você tinha muito menos, se tinha algum clone de Apple IIc e de Apple IIe, então pelo fato que todos os clones de Apple II eram clones de Apple II Plus, você acharia naturalmente o que você aprendeu no Apple II Plus passaria pro Apple IIc e pro Apple IIe, e aí você tenta a DHGR e não consegue no Apple IIc e etc. Então, ok, pode ser. Mas vocês sabem por que isso? Porque a Apple não quis pagar para a Microsoft estender o Basic. Mesmo o GS, ele usa o mesmo Apple Soft Basic com copyright 77. Caraca. Quando a gente fala mal do Tremel. Exatamente o que eu ia falar. Isso que eu tava falando, Tremel Feelings. Exatamente o que eu ia falar. A gente tá criticando o Jack Tremel, tá vendo? Alguém passa gritando: Jack Tremel estava certo! Tem que defender que o 128 tem um basic atualizado. O GS é o Turbo R do Apple, cara, né? Commodore 128. 2 vai ser terrível isso, não. Aqui, ó, o GS eles chamaram de Super High Resolution. Era SHR. Isso mesmo. Parece que, se eu não me engano, além da resolução. Mas o Apple II GS é quase 4 micro em relação ao resto do Apple. Sim. É o que eu vejo. Você sabe que você fala isso, você vai atrair a ira dos fãs de Apple II, né? Você tá atraindo a ira de todos os lados.
por isso que o sindicato tá essa matança aí. Talvez até o GS seja menos parecido com o resto da linha Apple II do que o Turbo R é parecido com o resto da linha MSX. Mas, enfim. Isso eu tenho que concordar. Se eu não me engano, o Apple II GS ele tinha uma placa não compatível com o Apple II, né? Pra rodar o Apple II ou algo assim como o Mac também tinha, né? O Apple II GS parece muito mais um micro próprio do fora da linha Apple II do que o Turbo R. Mas, enfim, essa treta, honestamente, não vamos entrar nela, não. Tem um chip inteiro, que é o Apple IIe. Eu acho que no Mac que é a expansão, eu tô enganado. Apple II é na chip. Literalmente. Ai, meu Deus. Ricardo querendo trazer a treta de volta. One Chip Apple. Então, o ACM vai ser o ACA. Olha aí. Mas esse chip ficava na placa-mãe, não era uma placa de expansão. Não, ficava na placa-mãe. Placa-mãe. No Mac é a expansão. E é o mesmo chip. A gente tem um episódio, foi agora, eu não vou lembrar o número, sobre o GS, que a gente fez agora no ano de 2022, com a participação do Celso, que é o da comunidade pessoal do Apple II GS, que esse episódio, aliás, será lembrado por quando ele deu uma cantada pro Giovanni vender um 2C Plus dele no meio da gravação. Eu nunca esquecerei isso. No meio, tá lá, ele vira pro Giovanni e diz, quer vender? Eu nunca esquecerei isso. Aí, só de curiosidade, o nome do chip é o Mega 2. Não é um Pokémon, tá? E não é um clone de Mega Drive. Também não. Você junta esse chip com o Mega Chan, junto com o Mega Chun, e faz Mega Chan Chan Chan. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Por aí. Voltando pro Atari, né? Como eu tinha o 6502 e aí eu tinha um Atari, eu já tinha na minha lista nesse momento aqui, toda a família, de tudo que eu poderia seguir pra frente, né? Então, no ColecoVision, eu cheguei a começar a tentar comprar os chips especiais do Master System. Por quê? Porque o Master System, demanda exemplo, o Z80, o som do ColecoVision, mesmo chip que a gente falou, SN76, eu não sei o número. Isso. Tá aqui na frente. SN76489. O João tem uma tatuagem no braço com esse código. Eu tava procurando a página aqui, justamente o chip de som do Master System é 76489. E a diferença dele pro MSX por Coleco é que o VDP, ele é o 9918 com modos de vídeo a mais. Praticamente compatível. Assim, a minha ideia era fazer, da mesma forma que eu tinha isso pro Coleco, fazer uma máquina CPM e virar uma Master System. Só que eu nunca consegui achar esse chip, não tem esse chip à venda, e eu nunca pensei em depenar um pobre Master System 1 só pra tirar esse chip, né? Eu acho que não faz sentido. Isso. A gente fabricava aqui no nosso hospital de Manaus, por que a gente não tem esse chip ainda, né? Muita gente pensou. Muita gente já fez isso, inclusive. Você pode ir lá na SEGA, bater na portinha da SEGA e perguntar: ô, moço da SEGA, você me vende o chip tal? Pois é, mas uma informaçãozinha pra você. O chip do Master System, ele vem com o SN embutido. É o 2 em 1. Consegue esse chip, você consegue praticamente 2/3 do Master System. O que eu pensei era tentar avaliar se, dependendo, até dá pra pegar o projeto, usar o 9918 e rodar parcialmente alguma coisa de Master System. Até pensei se poderia tentar fazer isso. De fato, na época, eu vi isso e pensei, olha, melhor eu criar uma placa, como eu fiz a placa do Atari, era uma placa que eu substituía só essa placa. Aí vamos entender o seguinte, provavelmente, se eu tiver a placa do Master System na conferência do Bafa 2, eu posso tirar a placa de som e a placa de vídeo do ColecoVision e rodar tudo da mesma placa. Pode ser, não estudei isso a fundo. Então eu pensei, bom, era uma forma de aí eu poderia ter uma máquina que é compatível com o Master System com o ColecoVision, carregava via CPM, o esquema, joga pra RAM, ponta pra RAM e executa. Mas a falta do chip eu não fiz. E no paralelo, falando do 6502, o equivalente ali é do Nintendinho 8-bit. Nintendinho 8-bit tem uma sacanagem do chip da Ricoh, que foi descoberta mais recentemente. O chip da Ricoh é praticamente o chip do 6502, sem um circuito de interrupção. Aí o chip de som do Donkey Kong, né, que é o chip da Nintendo de áudio, quem usou nos outros arcades. Tem um nome, você lembra o serial desse chip de som? Não lembro agora. Não, mas tem um número, é só de chip 8, sabe, algo assim, entendeu? Não lembro agora. M2413? Isso é FM. Isso é Yamaha. Eles não chamavam só de Nintendo Sound Chip? É o 203, então... 2A03. Tava entendendo. O que eles fizeram? Na época, para você provar... Houve, de fato, parece que um processo, né, pelo que eu li, é uma desconfiança, porque, de fato, usa o mesmo assembly, né, o software básico do 6502, e aí houve uma desconfiança de que esse chip usava o mesmo DAI que o do 6502. É que, na época, como você fazia? Você, literalmente, tirava o raio-x chip para poder olhar. Você não conseguia fazer, né, usar um microscópio, né, algo mais
mais acurado como a gente usa hoje. Assim, o que eu li nessas pesquisas é que na época eles não ganharam o processo, a MOS não conseguiu ganhar o processo contra a Record. Qual foi a sacanagem? É porque eles literalmente pegaram de fato o DAI do 6502, só que nessa parte de interrupções que não era usada no Nintendo, eles rasparam, fizeram uma riscada, de modo que você não conseguia provar que era o mesmo DAI. Tinha uma sujeira. No raio-x, ela ficava escondida. Eles botaram alguma coisa jogaram metal. Então no raio-x, ela não ficava escondida, ficava parecido, mas não era o suficiente para provar que era o mesmo DAI. E malandro é malandro, mané, mané. Caraca. Nossos japoneses são mais picaretas que os outros. E isso parece que foi provado recentemente, já expirou tudo e já explicou pra lá. E era isso. Então o Nintendinho, ele usa o Record, que é um 6502, né, com o chip da Nintendo. E obviamente tem um outro. Sim, mas aí tem um outro chip, que é o chip de vídeo, faz a parte do vídeo. Então tem um chip. E o controlador de DMA também, né? Eu tô até abrindo aqui pra ver, na verdade, o que eu tenho aqui são as versões de pau, as nacionais, né? Mas tem um site que fala sobre isso, sobre todos os chips chinês. Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver com a informação completa. Que é o 2A07. São Paulo que é 07. A NTSC, ela é 2C02. Esse site aqui, NESDev, ele tem uma página, tem todos os seriais de todas as versões dos chips de todos que foram lançados, inclusive os nacionais, né, brasileiros. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é esse NES Reference aqui. Aí você tem o CPU e o PPU, o vídeo, PPU, e o CPU, e junto tem o APU, que é o áudio, né, mas tá junto do CPU, né, tô olhando aqui. Eles não chamam de VDP, eles chamam de PPU. APU, galera, nada a ver com a APU da AMD atual, tá? Dos Ryzen, né? Nada a ver. Tá bom, é verdade, sim, eu acho só. Hoje em dia esse termo APU é usado pra outra coisa. Não, mas você pode colocar. Engraçadinho, você tá muito metido, hein, Robin? Desculpa. O chip de som do NES, abrindo parênteses aqui legal, dos chips proprietários, eu acho que ele é o segundo mais querido. Acho que ele só perde pro CID, porque ele tem muitas características interessantes dele. Onda quadrada e retangular, tipo CID, Delta PCM de 6 bits, faz um samplãozinho de voz até bem interessante. Esse site aí tem todas as CPUs variantes que foram criadas. Eu usei isso nas minhas pesquisas. O original não é o MC, o original é Record, é o RP, né? O MC já é o clone, né? Poxa, Bafa, essa foto que você colocou aqui é do original, né? Tô falando o seguinte, é do MC, né? A MC foi processada pela Nintendo, foi copiando o chip dela. O MC foi fazer a clone de FM também. O MC faz a clone de tudo. A MC ela foi processada por todo mundo porque ela copiava o chip de todo mundo. Pronto, muda a frase. A OMC não era um braço de alguma empresa famosa de hoje em dia, que até hoje em dia existe? É uma subsidiária? A OMC, ela é, inclusive, é responsável pelos chips brasileiros, tá? Pra OM. Inclusive, esses chips de Nintendo brasileiros pra OM são fabricados até hoje. Não é difícil de encontrar, então é fácil de fazer um clone de Nintendo hoje. Eles criaram uma empresa pra fazer um console, se te ajuda. Existe o MC, tá? O MC ainda existe. Caramba! United Microelectronics Corporation, fazendo um clone de Nintendo, né? Polystation, manda um abraço. Cara, a empresa é de 1980, a United Microelectronics Corporation, sede em Taiwan. Tá lá, 19 mil funcionários. Na época do Atari, ela já clonava os chips do Atari. Ela nasceu para copiar. Ela tá abaixo apenas da TSMC, em termos de processo lá, 4 plantas em Taiwan. Sim, ela tá, assim, Taiwan, Singapura, China e Japão, as fábricas da OMC. Pô, então, Bafanés também é possível. Não é só possível, tá feito aí. Já tá pronto, João. E você fez isso mesmo? Fiz. Ah, é a última foto aqui, né? Vou levar um dia, em algum encontro eu vou levar um ensaio da vida, um hotel, essas coisas eu não levei, mas nessa placa específica, o que eu vi? Tinha a opção de fazer ela ainda mais compatível no barramento do abafador original, mas eu acabei optando em fazer ela meio que separada. Então ela tem na lateral, ela tem a expansão do barramento. Eu posso ligar essa placa no barramento do Bafa 2 para poder brincar com ela, expandir de outra forma, mas eu acabei optando em fazer ela standalone. Então ela segue o tamanho de placa, que ela é a metade do barramento do Bafa 2 original, que é o que eu chamo de barramento light. São 6 slots em vez de 12 slots, né? Seria metade da placa. E ela segue mais ou menos esse mesmo tamanho. E aí ela é completa. Ele foi feito, né? O projeto foi feito seguindo vários esquemáticos. Eu vi Phantom System, Top Game da CCE, que já tinha essa ideia de 2 barramentos. E aí eu desenhei o projeto. Eu já desenhei esse projeto com NTSC, com saída de áudio, ripando o RF. E obviamente, a fontezinha 9V, que é padrão, né? A fonte do Bafa 2, 9V. Isso aí virou um Famiclone com todo respeito. Bota um casezinho e fica bonitinho. Yes, we can.
É, o Famiclone completo. Um Famiclone completo. O meu protótipo tem alguns detalhes que eu tive que corrigir, olhando assim na alta resolução, porque eu acabei seguindo o desenho original de clock que usa transistor, só que aí o transistor que eles usam, o famoso BF494, que é o mesmo teclado do 85, os transistores mais modernos não oscilam mais o cristal, então eu acabei ripando, e eu tinha sobrando ali uma penagem de um 7404, um notezinho, eu acabei ripando e fazendo com o note que tava lá, sobrando, já tava lá o chip, né, com porta-falta aberta, né, não usada, eu puxei da porta e resolvi isso daí, mas o pior problema que eu tive foram dois. Eu acabei não acertando, por causa das referências que eu tinha, seria a penagem do joystick, então depois por baixo eu tive que consertar a penagem do joystick, né, para alguns fios, e o esquema que eu fiz para fazer o áudio, eu tive que depois colocar um op-amp, que ele não saía alto. Então, a placa protótipo, ela tem uma daughter board. Se eu olhar essa placa, eu sempre coloco uma saída de power auxiliar. Do lado do conector de 9 volts, tem uma pinagem ali, pininho branco, posso ligar pro periférico. Aí eu acabo que eu tenho que espetar essa daughter board ali, né? Tem tipo uma anteninha ali, debaixo do jack, tem um pino posto isolado ali. Eu puxo ali o áudio dali, tá baixo, e aí eu tenho uma daughter que eu coloquei, fiz uma protoboard que tem um amplificador para poder botar a saída direitinho. E aí funciona redondo, né? O esquemático que tá no projeto, eu já corrigi, já coloquei o op-amp no espaço que tava vazio ali do lado, né? Aí ele tá redondo. Então, se eu fosse fabricar novamente essa placa, ela já tava toda corrigida. Mas a original, ela tem tive que fazer esse ajuste, fazer funcionar, e tá redondo. É um Nintendo mesmo, clone, né? Nacional. Ele tá com clock de pau-M, na verdade, ele tá com o cristal de pau-M, usando chips nacionais, porque foram mais fáceis de encontrar do que os originais. Na AliExpress, eu até comprei, eu tenho aqui em casa, eu tenho os cristais dos dois, né? Da NTSC e do pau-M, e tenho também o chip original do Nintendo, né? Do NTSC, e tenho do pau-M. Como o do Prêmio tava mais abundante, tava tão à mão aqui, né? O chip original do nacional, em pau-M, o cristal, tava tão fácil que eu comprei 5 de cada e deixei em estoque aqui e fiz em pau-M mesmo, que a gente consegue rodar, mas poderia ser NTSC. Tá? É só trocar o cristal e os 6. Aí tem um bafanês que é o Nintendo. Já joguei muito já, fica aqui uma caixinha, né? Acrílico. Estou salivando com essa placa. Tua boca chega até salivar! Eu pensei em fazer isso em acrílico, né, algo assim, né, mas eu tenho que aprender a fazer modelagem 3D, ainda não tô bom nisso não, mas eu queria muito fazer um gabinete das coisas. Isso merece um design maneiro pra ele, isso merece um desenho de gabinete bem bolado, cara. Roda o quadro aí, Simone. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Castbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Acorda, Simone! Bem legal. E assim, o que ficou ainda do que a gente não contou ainda, né? Nesse paralelo, eu fiz funcionar. Só que, poxa, se eu fiz uma máquina que era uma máquina que era quase MSX e faltava uma placa, fiz ela para virar MSX. Se eu já tenho um MSX1, por que não fazer um MSX2? Já tem um MSX, né? O que muda? Muda o VDP, mais memória, né? E tem outra ROM. Sim, o que falta ali para fazer? Então, vamos nessa direção de fazer um MSX2. Eu vi que eu poderia fazer um óculos 2 Plus, né? O que é o 2 Plus? O 2 Plus é o MSX. Tudo bem, tem o Kanji, vamos ter esse detalhe, mas se eu tivesse um MSX2, o 2 Plus nacional, e o Kanji pra gente não serve muito pra coisa, ia ter o Real-Time Clock. Eu tenho uma placa que eu tinha feito um Real-Time Clock com o Bafa 2. É só adaptar ou ver como é que poderia adaptar. O Real-Time Clock, ele tem o VDP. No 2 Plus vai ser o 9958 e vai ter que ter mais memória RAM. E ele vai ter que ter pelo menos mais uma ROM, a sub-ROM. E geralmente o MSX2 Plus ele também vem com o FM, né? Eu posso botar uma soundpack. O FM não é padrão, assim, padrão mesmo do MSX. Teve MSX2 Plus que veio sem FM. Então você não tá fugindo do padrão, não. Sim, não são todos. Mas alguns vieram com... a maioria. Sim, na verdade, até Kanji eu botaria, se fosse o caso. É que depois eu fui ver a Kanji, o que é a Kanji, tem a ROM de 256, o mapeamento à parte, eu achei muito trabalho para negócio que não ia ser usado, então eu desisti. Mas aí o que eu pensei? Bom, a primeira coisa que eu tenho que resolver é o seguinte, no MSX1, o meu disco, eu usei a BIA, que era muito fácil de adaptar ao que eu já tinha do Bafa 2,
2 pra usar a BIA. É muito próximo, é só botar, né, a ROM dela ali. Porque a BIA não é compatível com o DOS 2, né, nem com o Nextdoor. Então isso já era um problema. Bom, se eu vou pro 2, eu vou criar uma nova IDE. Então eu vou fazer estudo do que eu tenho disponível. E aí eu optei por clonar a Sunrise. Vou fazer uma Sunrise bem legal e vou utilizar ali. Então, a ideia foi assim, bom, vamos desenhar agora para MSX2 um Real-Time Clock, uma FM, vou ter que redesenhar a VDP para 9958, eu tenho que ter um mínimo de expansor de slot, porque a sub-ROM, ela entra junto com a ROM para uma expansão interna de slot, e eu posso botar também uma expansão de RAM, com Mega Matter, algo assim que eu preciso de ter ali. Então, eu desenhei essas placas, poder expandir. Obviamente, eu estou aproveitando o PPI, praticamente é a mesma coisa, eu estou aproveitando o PSG, que é a mesma coisa, eu estou aproveitando o CPU, placa de clock, e eu vou fazer isso funcionar. É claro que nesse meio termo, eu também já tinha o sonho de botar uma placa Wi-Fi no MSX, para acessar BBS, como já tinha no Bafa 2 tradicional, né, CPM. Aí eu ia fazer isso em algum momento, estava lá no meu caminho. Eu desenhei essas placas, trouxe elas. Quando eu comecei a testar, eu tive alguns problemas e isso demorou um pouco mais. Então, nesse meio do caminho, eu tinha feito funcionar já o MSX1 com o Mega RAM, mas não estava encontrando a 9958, eu tinha comprado e várias CIs e eram todos fake. Não necessite la garantia sou eu. Tem um estoque aqui, eu acho que deve ter uns 8 fakes aqui, 9958. E a Sunrise, que poderia funcionar no MSX1, eu não estava conseguindo fazer funcionar também, por alguma razão. Sabia o que estava acontecendo. Então, assim, eu fui estudando esse projeto, vendo que funcionava. O Real-Time Clock eu não podia testar sem subir a BIOS da MSX2. O Mega Mapper funcionou legal. O FMPEG funcionou, porém, eu tinha que estar com o mesmo problema do Nintendo. Eu tive um problema com a amplificação, tinha que botar um op-amp, mas eu refiz essa placa depois. A Slot Spender funcionou, mas aí não podia colocar a firmware do MSX2 e eu fui tocando isso. Pra não desanimar, o que eu fiz? Eu tirei algumas coisas que eu estava também desenhando em paralelo ano passado, tirei do bolso. Uma delas foi, eu sempre quis ter um ZX81 no barramento do Bafa 2. Então eu fiz as placas do ZX81 com o Bafa 2, que é basicamente ter uma placa de vídeo do TK, vamos chamar assim, né? A placa de vídeo e a placa de keyboard cassete para colocar. E aí eu tinha visto, que eu tinha comprado uma impressora 3D já há um tempo, e eu tinha visto um case que era usado para Raspberry Pi. Era um case 3D, bonitinho, parece um terminal assim antigo, né? Nosso teclado mecânico, uma tela LCD e tal. Pô, eu pensei, cara, esse vai ser o meu primeiro computador que vai ser completo, all in one. Eu vou fazer, isso vai ser feito de uma forma que vai ficar, tipo, profissional. Comecei a imprimir esse case também ano passado, né? Em julho do ano passado, mais ou menos. Antes de falar do ano passado. E fui imprimindo aos poucos, porque cada peça demorava 2 dias para imprimir. Nesse meu tempo, quando eu comecei esse projeto, saiu a Lady Fadist, é isso? No canal do YouTube do Lady... É o Perfect, é o Retro Recipes. É Perfect, isso, do Retro Recipes. E aí a Lady Perfect, nunca sei falar isso, nunca decorei. É o Perifretic, a esposa dele é a Lady Fretic. É Lady Fretic, então. E tem a cunhada também agora, né? A cunhada Frect. Para com essa sacanagem! É a Lourinha que é a cunhada? Isso. Vi que ela fez um vídeo. Logo que quando eu vi isso, comecei a imprimir, ela fez um vídeo. Eu, caraca, pô, eu fiquei amarradão. Vi ela mostrando, fiquei amarradão. E depois a Lourinha também fez um vídeo, que saiu uma semana depois. Acho que elas gravaram no mesmo dia, só que cada uma lançou no canal específico, né? Cada um, né? Eu vi aquilo, pô, não, tem que fazer isso, fiquei amarradão, né? Aí eu comecei a imprimir isso, e aí eu tava com a ideia de pegar esse desenho, desse tamanho de placa, que já foi feito pro Bafa NES, né? Fazer uma placa all-in-one do Bafa 2. Então eu desenhei uma placa all-in-one do Bafa 2, que aí essa placa ia ser, tipo, tudo que tem no básico do Bafa 2, que eu pudesse colocar naquele momento. Acabei decidindo por não colocar o VDP, né? O 9918. Então ela literalmente uma placa serial, com PSG, time clock, 12K de RAM, uma ROM, expansão, né? Pra poder expandir. Eu posso carregar também via SD, então tem a parte de carregar pela SD, o Wi-Fi, e o chip de terminal eu optei pelo Pipico, que aí o Pipico ele tinha mais memória, eu vi ali no RC 2014, tinha mais vantagens. Então o que eu fiz? Eu peguei a ideia do Pipico e montei a placa. Quando essa placa chegou a mim, comecei a escrever o firmware dele. Então a mesma coisa que eu fiz com o Minimal Terminal lá atrás, eu fiz com a RC 2014. Você vai ver lá que toda a parte de VT100 dá suporte hoje, então esse chip ele
deu mais recursos do que eu tinha antes. Então, eu faço Blink VT100, eu faço Inverse do VT100, eu tenho todo o VT100, toda a parte do código, né, dos escapes, completa, desenhada, só não tem cores. Eu não consigo, essas placas, esses chips não dariam ainda pra gerar cor. Mas ele faz um terminal 80 colunas, bonitinho, com gente tudo do VT100, e VT52, ele usa, inicialmente, ele usava uma fonte que era do Commodore, a PET, mas aí ele fez a fonte 437 da IBM, né, ficar com uma cara mais terminal, também tem esses dois suportes, e aí eu, colaborando, aproveitei também pro BAFA 2, né, liberado para usar no BAFA 2 Plus, e tava lá esse PC. Como eu tava já imprimindo esse negócio, coincidentemente, né, não foi desenhado o tamanho para encaixar dentro do case, mas eu vi que encaixava. Até porque inicialmente eu pensei em usar a SBC que eu fiz lá atrás, primeira. Como essa também encaixava, era muito completinha, né, muito melhor, eu fui aproveitar ela. E aí esse case, eu imprimia, eu clonei, eu montei, e eu pensei, cara, eu quero fazer redondo, eu vou pegar massa plástica, vou lixar, eu vou pintar, e vai ser tipo um produto mesmo, um protótipo completo. Eu tinha lá no departamento de design, lá da PUC, cara, como é que eu faço isso? Então comecei a entender, trocar uma figurinha com o pessoal lá, me explicarem como é que eu lixo. Você vai lixar, aí tem as armaturas das lixas, se ficar ruim, você tem que raspar, faz de novo. Eu literalmente passei 3 meses nessa brincadeira de fim de semana eu ficava lixando, assava, esperava a peça secar, aí ficava uma droga, raspava, lixava de novo. Eu fiquei praticamente até janeiro, fiquei dezembro ou janeiro fazendo isso. E aí no final, quando eu consegui aprender e acertar isso, veio o calor e aí pegou um sol, e aí eu aprendi que o material plá, como ele é um material que é mais flexível e ele é menos resistente ao calor, ele empena. Que merda, hein? Sabia não? Então no finalzinho, quando tava pronto, pegou um pouquinho de sol assim numa tarde de verão, e aí abriu uma das emendas, uma fenda, fez uma beiça assim enorme. Eu tive que raspar tudo de novo, botar massa tudo de novo, lixar tudo de novo. Então hoje ele fica tipo no escuro, coberto, guardado. Nossa. Caraca. Eu fecho tira no lixo pegar sol, evitar rachar de novo. Mas depois eu emacei, botei o primer, eu pintei, e quem já viu isso na Retro, trouxe na Retro Rio esse ano, ficou lá bonitinho, né? Na Coco Fest também eu levei a primeira vez. E assim, a máquina que eu tenho uma história que foi muito engraçada. Eu tava lá, né, mostrando as coisas, chegaram 2 pessoas, assim, uns caras ali, de 60 e poucos anos, e os caras falando das máquinas, que são máquinas diferentes e tal, olharam aquilo ali, a FA2, essa máquina aí deve ser da Europa Oriental. Ô, cara burro! Eles acharam que era uma máquina, tipo, é muito diferente, nunca ouvi falar essa marca deve ser Europa Oriental. Acharam que era uma marca de verdade, fabricada da Europa Oriental. Lindo esse gabinete. Achei uma graça. Eu deixei eles falando uns 10 minutos, só que assim, depois eu tava falando com as pessoas, cheguei, não, essa máquina foi eu que fiz, é um preto meu e tal. Porque quem viu, ela tá pintada, ela tá toda acabadinha, e ela tem um adesivo, eu mandei imprimir uma chapa parecendo alumínio, né, o nome dela, a etiqueta, né, então ela parece mesmo uma máquina funcional. E aí eu chamei de BAFA 2 Plus, que literalmente é tudo que é um BAFA 2, isso aqui é um BAFA 2 AI1, né, menos a parte da expansão. Fazendo um parênteses do que eu falei lá atrás sobre os cabos flat, quando eu tava com essa SBC, eu já tinha feito o barramento light que eu usei no projeto do TX81, que é a metade do barramento do BAFA 2. Em vez de ter 6 slots, em vez de ter 12 slots, tem 6 slots e é o tamanho dessa placa. Qual era a minha ideia? A minha ideia era ter essa placa que tem tudo e possivelmente botar no BAFA 2 Plus essa segunda placa com as placas vídeo espetadas. Então seria um barramento de slot que você poderia expandir. O BAFA 2 Plus ele já vinha com tudo que é o básico e você expandiria com esses slots. O problema é que quando você espeta essa placa ali na outra, por algumas razões, e porque eu também não faço buffer essa placa, ele dá um certo fan-out. Quando você bota o cabo flat, mesmo sem nada, só o fato de espetar o cabo flat, esse cabo flat dá tanta interferência no barramento que nada embuta. É muito louco. Foi assim que eu aprendi que cabo flat é uma desgraça para qualquer tipo de projeto de barramento. Nunca mais. Desgraça! Mas aí eu testei depois, eu comprei uma barra de pinos que deve ter, sei lá, 10 centímetros. E aí eu fiz uma adaptação para você espetar uma na outra. A barra de pinos você só peta uma na outra e aí você faz funcionar. Quando eu fiz isso, eu até fiz funcionar o ColecoVision no BAFA 2 Plus, só que por causa do fan-out, tive que pegar a fonte de bancada e subir a voltagem para 6 volts. Como, obviamente, o Z880 não é feito para rodar em 6 volts, de queimar, né? Eu achei melhor não abusar. Então, o BAFA 2 Plus ficou no funcional por enquanto. Eu tenho estudado de fazer uma outra placa com buffer para poder evitar o fan-out e tal. Coisa assim. Mas, o que nós temos aqui de novidade? Obviamente, eu tenho outras placas, então, tudo que era do MSX1 foi pro 2, salvo o CPU sobrando, tenho o 9918 ali sobrando, então, obviamente, eu vou remontar o MSX1 e junto com esses dois para levar. Ou Coleco, né? O Coleco eu tenho separado. Quando eu montei o MSX2,
MSX 1, eu fiz uma outra placa de vídeo, né? Uma outra cópia, né? Das 5 que eu sempre tenho de slot original. Então eu tenho o Coleco ali separado da minha estante aqui. Eu tenho o Coleco, tenho o 331 e barramento do Bafa 2, tenho o Atari Apple. Na minha bancada eu tenho o MSX2 Luz. Aqui atrás está desmontado, mas tem quase tudo do MSX1. E as placas que eu já peguei no meu estoque, né? O PPI, etc. Eu vou remontar o MSX1, ter um e o 2 para numa MSX Rio da vida ter os dois lado a lado. E basicamente esse é o estado atual das coisas, né? Ou temos mais alguma novidade depois dessas últimas coisas que a gente viu? Qual é a novidade que não está ainda feita? Durante o semestre do ano passado, voltei a estudar o Apple II e, obviamente, quando eu estou estudando o Apple II, eu escrevo um emulador, bem? Então eu escrevi um emulador de Apple II, inicialmente baseado em cima do Apple I, entender a diferença, como é que funciona. Aí eu tenho, se pegar no meu GitHub, tá lá, o emulador do Apple II está lá. Código, obviamente, não vou dizer que o código é uma curiosidade, porque já foi ser um produto, sempre foi ter um rascunho para estudar, mas ele funciona. E aí lá no código eu carrego drives, então ele carrega, na verdade carrega a placa de CFFA, né, do Apple, né, a placa, né, com a IDE, do bit, né, um pack flash. Ele tem lá implementada a placa de vídeo toda do Apple, todos os modos do Apple II Plus, roda a ROM do Apple II Plus, tá tudo redondo lá, posso rodar programas, ele carrega expansão. Eu só não lembro se eu escrevi, eu acho que eu também escrevi a soft card, que aí esse é o meu intuito. Se carrega o CPM também, no emulador. Eu desenhei aí, depois de alguns estudos, eu tenho aqui já para mandar fazer, tá? Eu ficando um tempo para poder rever os esquemáticos, para conferir se é tudo certinho, mas eu tenho aqui a placa de todos do Apple II. Então, brevemente, vou ter um Apple II Plus completo, com drive, com CPM, né, com soft card, com 128K, dando no Bafa 2. Opa, podemos esperar então o Bafa Apple II Plus na Retro Rio 2024? Com certeza, isso. Com certeza. Em algum momento para o fim desse ano já vai estar pronto. Assim, já estaria pronto, é que eu tive dar uma economizada, né, esses últimos meses aqui, em julho e tal. Eu tentei também tirar umas férias em julho, trabalho, tudo, então atrasou um pouco, mas já tem tudo aqui para em breve estar pronto, já está montada e está pronto para que no final do ano já esteja disponível para poder ver. Quais são os passos, né? E qual é o limite, né? Eu tenho aqui outras ideias, né? Obviamente, eu sempre penso em fazer um pouco, né? Um TRS, né? Até pro Juan, né? Alegria do Juan. Sim, por favor. Quero. Eu vou colaborar. Nesse projeto, eu quero colaborar, quero meter o bedelho, quero fuçar. Você pode me considerar consultor, principalmente pra Coco, que de TRS 8080 não sei tanto assim. Vai dar merda, vai. Bom, o que eu tenho assim, até troquei uma ideia também com outra pessoa, né? O Frank, ele falou assim: pô, vou te dar os chips todos do Odyssey 2. Então a gente vai depenar o Odyssey 2 fazendo o Bafa 2. A gente ficou pensando nisso também. Eu tenho o esquemático do Dragon 64, né, que tem um projeto que foi feito do Dragon 64, que está tudo aberto. Andei estudando e vendo qual é a diferença do Dragon pro Coco, né? Não é muita diferença, assim. Dá para adaptar o Dragon Coco, né? Originalmente. É uma forma de fugir um pouco daqueles chips customizados e tal, provavelmente. É um caminho. Mas olha só, o Coco 1 não tem nenhum chip customizado. Só o 3 que tem. Mas eu tô mirando o 2. Tem, mas olha só, se você fizer um, você fez o 2, porque os chips customizados do 2 são só para condensar a eletrônica. Ele não tem absolutamente nenhuma feature a mais, nenhuma que um não tem. Em termos de experiência do usuário, em termos de programabilidade, em termos de você fazer expansões de hardware, eles são a mesma coisa. Você não precisa fazer o 2, você pode fazer um. Então. O problema todo é o 3, né? Então, o que eu li do Coco 3 é que ele não tem tanta compatibilidade, tem uns detalhes que não vingou muito. Então, assim, eu penso 2 mesmo. Ele é tipo o Mega Drive 1 pro Mega Drive 2, que no caso aqui virou Mega Drive 3, né? Muda a carcaça, mas o videogame é o mesmo. É isso aí. Ele reduziu o tamanho da carcaça, ficou menos profunda a carcaça, mas é só, cara. E não esquenta com os custom do Coco 2, se não precisa, só precisa fazer um. Aí tem o Coco 3, que é uma outra história completamente diferente, que não vamos nem pensar nisso agora. Então vamos conversar, né? No próximo passo, eu vejo pra frente. Dentro do Bafa 2, na verdade, nunca foi ser um kit. Eu até, como falei lá no início, pensei em fazer o meu clone de GX como sendo um kit, depois eu vi que eu não ia ter tempo de operacionalizar isso. Então, e nunca foi, assim, ganhar dinheiro com isso, né? É mais para as pessoas terem acesso. Gostaria muito de ter outras pessoas usando o projeto do Bafa 2, assim como o pessoal usa os outros projetos que tem abertos na internet. E algumas pessoas até falam, pô, disponibiliza aí, você não tem cópia das placas. Eu até tenho algumas cópias, como eu falei, quando você faz uma placa, você faz 5 cada. Porque nem todas elas, quando chega, a PCB ela vem perfeita. Então, muitas das placas que eu tenho aqui
aqui, e dos projetos que você pode observar dos meus protótipos originais, tem sempre um fiozinho, às vezes, está soldado por fora, porque está errado o esquemático. A placa chega, quando eu vou testar, eu fiz um negócio errado aqui, entendi errado alguma coisa, tem que corrigir o esquemático. Eu nem posso pegar o que eu tenho aqui extra, né, e passar para alguém, porque eu tenho que falar, olha, você vai pegar isso aqui, mas vai ter que romper essa ilha aqui, vai ter que romper essa trilha, vai ter que puxar um fio aqui, um outro ali, vai dar um trabalho danado. Então eu sempre espero assim, olha, se eu fizer novamente um lote, com certeza o próximo lote está redondo, porque tudo que eu aprendi a corrigir já está no esquemático, já está corrigido a uma futura versão, né, do protótipo. Mas isso é estado das coisas para todo fabricante de hardware retro nos tempos atuais. É normal. Sim, natural. E aí fica aquela de organizar, de ter tempo de organizar e pedir aquele negócio. Eu também não posso sair pedindo um monte de peças e depois encalhar, né? E tudo nem é ganhar dinheiro com isso, né? Nem é lucrar com isso. É claro que, como eu vou fazendo as coisas, eu gostei de que pelo menos que o meu protótipo ficasse 0 a 0. Pelo menos eu não fico... Eu economizo aqui, eu consigo fazer um pouco mais, mas nunca foi o intuito de virar um comerciante, né? Um empreendedor de retrotecnologia, né? Eu sempre foi tentando me operacionalizar. Você poderia talvez se associar com uma pessoa que queira empreendimento disso, pegar os teus projetos que já estão totalmente debugados, etc, e você simplesmente fica sentado ganhando uns royaltyzinhos de cada venda. Deixa de se preocupar em encomendar placa, soldar tudo. É, sim, porque soldar não tem tempo de soldar. Isso sempre que eu falo que um dia eu vou fazer, eu vou organizar, eu sempre falo, mas eu vou fazer o seguinte, eu peço as placas, te dou a placa, e você solda, porque eu não vou ter tempo de operacionalizar isso. Mas gostaria muito de expandir, porque obviamente outras pessoas usando o barramento, eu também como usuário, eu vou beneficiar de outros projetos, né? As pessoas vão obviamente criar outras coisas que são compatíveis com as minhas coisas, e eu vou também receber essas placas. Então cresce de forma naturalmente, né? Eu também vou usar como usuário. Então é algo muito legal, eu gostaria muito, mas por enquanto ainda está todo mundo no protótipo, né, em organizar. Os esquemáticos estão corrigidos, então depois pedir um novo lote, já tá certo, já foi corrigido ali, então os meus backups dos arquivos estão todos certos. Só essa questão de organizar e como é que vai, né, solicitar novas placas e a demanda para isso, porque, pô, eu peço, sei lá, 10 placas, só tem 8 interessados, né, 5 interessados. Essa da Nintendo é uma. Olha, pela reação do João, essa do Nintendo vai ter muita saída. Essa da Nintendo, na verdade, tem uma questão que é, assim, as únicas 2 placas que eu pedi, tive que pagar imposto na entrada no Brasil, foram a do Nintendo e a do Atari. E aí eu vou botar o parênteses. Pelas palavras que tem coisa de videogame no meio. Exatamente. Então, a placa de Nintendo, eu já troquei, né, mais bafanês, é bafa, eu tenho um número, sei lá, um código, que acho que se eu botar o nome de videogame, eles pitacham, e às vezes a placa vem de graça, a PCBWay me dá a placa, mas que aí não é de graça, eu pago o imposto do Brasil quando chega. Sacanagem. Eita porra. Mas faz parte, né? Nossa legislação, não fugir. Às vezes isso acontece. Exatamente. Justamente a Bafatari, né? O Bafanês são as únicas que engraçado que batem aquilo quando chega no Brasil a pessoa encrenca e taxa, né? O resto nunca deu problema. Eu te garanto, tem muitas coisas tuas que ia ter muita demanda. Esse podcast inteiro, de cima a baixo, tem sido uma criança na vitrine da loja de doces. Inteiro. E assim, tudo foi feito, como eu falei, vai ser educacional, assim, é pro robista, né? E não é um produto, não é? Eu não sou aquele cara da retrocomputação que é o cara que é o fabricante de soluções. Tô fazendo, tô me divertindo, tô estudando, tô brincando, e ao mesmo tempo, se a pessoa chegar pra mim e pedir, cara, eu explico tudo também, assim, nós como professores, né, o Ricardo também, a gente tem interesse de ensinar, de explicar, enfim. É mesmo. É uma coisa de mesquinharia, vou lucrar, sabe o que eu faço? Não. Sim, o mínimo que eu queria aqui de recurso até é a gente pra operacionalizar mais, assim, expandir. A PCBWay foi uma grande ajuda, você vê que depois que ela apareceu, cresceu muito. Aí fui fazer uma atrás da outra. E, obviamente, tendo como ter outras pessoas brincando com isso, com certeza vão ter outras ideias aqui, das placas, né, compatíveis, né, outras soluções, até às vezes melhores que as minhas, vão enriquecer muito o projeto, né. E esse é o intuito também de não ser um FPGA. Algumas vezes as pessoas perguntam, algumas soluções poderiam ser muito mais simples que um FPGA. Por que não FPGA? Primeiro que a gente tem soluções muito boas, né. Eu destaco, por exemplo, a solução do MC2 que eu tenho, é o MC2 Plus, muito legal, e eu mesmo já ajudei lá atrás, estava com certo tempo, eu cheguei a escrever, né, eu converti alguns cores lá para esse projeto, e é muito legal. Mas ao mesmo tempo a ideia aqui, a princípio, para o estudante, né, ou para o leigo também, quando vocês olham um FPGA, que é literalmente um chip quadrado no meio de uma placa careca, é o quê? Pega o FPGA, é praticamente isso, né? A lógica toda no chip,
soa emulação, sabe? Não é emulação, mas tem aquele jeito de que não é exatamente a coisa raiz, né? É que nem você olhar o computador e as luzinhas piscando. Bate no psicológico, entendeu? Então, assim, é que nem você olhar um computador, as luzes piscando no computador é muito mais legal, parece muito mais complexo do que um computador com teclado e monitor. Então, é a mesma coisa. Você pega e olha o MSX2 Plus, porque esse é o projeto que usa mais o barramento. O MSX2 Plus, ele usa 11 placas. Aí tem um detalhe que eu acabei não falando lá atrás, como é que eu fiz ele funcionar. Algumas coisas que eu fui estudando, eu vi que eu tava dando bobeira ali, e aí foi assim que eu fiz ele funcionar. A primeira coisa é que o VDP tava ruim de encontrar, né? Possível de encontrar. Eu consegui depois o 9938, até queria destacar o nome aqui, depois a gente passou aquela placa de expansão que tem o 9938, que é 80 colunas. Eu sempre fiquei de acreditar ele, mas eu nunca, até no site, nunca entendi. Aí, falando sobre isso... Essa placa de 80 colunas para Coco? Não, do MSX. Acho que é da Gradiente, que acho que o fez o... Tava vendendo isso um tempo atrás. Não, nem é isso, é só pra gastar ele, porque ele me vendeu e... Bafa, se você quiser, eu te arrumo o outro 38. Não, eu tenho os 99, eu tenho esse 38 e eu tenho os 9958, né? Eu comprei depois. Não, também, se você quiser agora, mais um 38, eu te dou um. Shut up and take my money! Mas é outubro só. E aí, enfim. Aí eu tava com essa dificuldade de encontrar o 9958, e aí o amigo nosso em comum, ele me passou de comunas e veio com a 9938. A pinagem não é a mesma, só que aí já teria como adaptar ali, né? A principal diferença é que o 9938 ele tem um sinal de saída de vídeo composto, a pinagem é um pouco diferente ali pra saída pra fazer o chip de geração, né? Vídeo, separado do sinal separado, fazer um TSC com o decoder lá. Coder, né, na verdade, coder lá. Aí ele me passou, por acaso, mais ou menos pouco depois, eu consegui encontrar um lugar que vendia o 9958 original. Eu pedi de alguns lugares bem conhecidos que me venderam também o falsificado, assim, garantidos que venderam o falsificado. Muito louco isso, porque o problema é que alguém tava com um lote ali de um chip, é a mesma encapsulamento da 9958, e esse cara pegou, ele fez um rebrand e inundou o mercado, né, com esse chip falso, e aí é um lote muito grande. Não foi você mesmo que descobriu que um deles era um 68.000? Fui eu que comprovei, foi. Exatamente. E aí eu descobri depois pela pinagem. Fui testando aqui, né, pinagem e descobri. Quando eu falo sobre isso no site, né, do Hackaday, eu até boto as fotos, boto tudo, explicando a história, botando todas as tipos lado a lado, né, mostrando, né, a diferença do fake pro original. Alguém me indicou pra comprar na Outsource. A Outsource também acreditou que era original, mas quando chegou o chip era falso. E aí a gente ficou tentando, né, outras possibilidades. Encontrei um lugar na Express que vendia original e finalmente chegou o original. Aí quando chegou o original, eu comprei mais 3 logo, pra deixar em estoque aqui, se um tiver ter outro. Aí eu fiz funcionar a VDP, legal, fazer alguns ajustes ali, mas funcionou a VDP, então agora tem a VDP falando, tem o FM, já descobri também, já vi como é que ele funciona, porque o FM, como ele tem a firmware do Basic, né, eu podia, pelo programa em Basic, carregar um exemplo lá em Basic e fazer rodar. Pô, funcionou também, legal. Vi que tava funcionando a Mega Maker também, então Mega, só faltava dar o boot completo. Aí eu fui conseguindo ajustar alguns parâmetros, peguei o firmware. Tem um firmware que é acho que do Benavenu, eu encontrei, ele tinha alguns ajustes para fazer o RTC e tal, e tinha uma versão até que tinha a entrada do Splash diferente, que é aquela que embaralha, né? Achei legal eu usar aquela entrada do Splash, consegui botar no firmware e fiz funcionar. Pô, realmente tá andando tudo, né? Tô fazendo funcionar, né, o VDP, né, o FMPEG, só falta fazer funcionar a Sunrise para poder dar o boot como esses dois, o DOS 2. Que nada de funcionar. Aí eu fui estudando, fui vendo se o problema era o chip, porque aí começa o problema. A Sunrise, ele tem chips que são LS, chips que são HCT, tem um chip que é ALS. Esses chips eles têm questões levemente diferentes em função de nível, de lógica e de consumo de energia. Aí eu tentando ver se o problema era esse, né? Se era alguma coisa na lógica. Não dava boot, às vezes reconhecia o cartão, às vezes não reconhecia, não funcionava. Os chips da Express, né? Eu fui tentando. Até que em algum momento eu li num blog uma coisa que eu não tinha percebido. Eu tinha esquecido, já tinha lido e esquecido. Sunrise só funciona com cartão CF original. Ela não funciona com adaptador de SD para CF, por alguma razão. E aí, quando eu vi isso de novo, pô, será que isso não é possível? Aí eu peguei aqui, eu tinha um cartão CF, acho que estava no Bafa 2 antigo, peguei ele, botei para funcionar e deu boot.
Ainda tinha um outro problema. Ainda tava dando problema. Às vezes tava, às vezes não botava. E aí eu fui olhar pro projeto de novo do MSX. Então tem mais uma coisa que aí, se vocês olharem meu projeto, a placa do MSX 2 Plus, e tem uma protoboard pendurada. Que é uma coisa que eu já desenhei já a correção disso. Mas é uma coisa que eu tenho que acertar no protótipo. Tá até hoje assim, que essa placa eu não fiz ainda. A placa original do Hotbit tem uma lógica que eu não usei, até porque essa lógica não fazia sentido eu usar naquele momento, porque eu estava usando o mesmo CPU que eu usei lá no Bafa 2 original. E o que é o CPU do Bafa 2 original? É literalmente o CPU C80, barramento, não tem mais nada. As lógicas ali para fazer o RAI e algumas coisas, né, e tal. Mas é isso, não tem mais nada específico ali. Aqui o MSX, ele tem um circuito de wait, ele é dedicado ali junto com a memória. Então, quando você tem uns estados de wait, e quando você está falando com a memória ou com o hardware, ele liga o wait e desliga esse wait. Ele tem um chaveamento ali, que inicialmente eu pensei que poderia ser por causa do DMA, não era. Então, quando você ligava a Sunrise, ela bagunçava algumas coisas do tipo, o teclado ficava prendendo tecla, ficava repetindo tecla, dava umas coisas muito estranhas. Quando eu fiz todos os últimos testes e botei o circuito de wait igual ao esquemático original do MSX, é aquele momento que ele vai falar com o hardware, ou com a memória, que ele para tudo, ele dá uma seguradinha ali no clock, e aí ele faz tudo funcionar. Então ele não dá esses conflitos de endereçamento. Ele fez funcionar, contava isso. Então o MSX2 Plus, ele tá todo funcionando, e aí se eu pegar a foto lá na direita, ele tem uma protoboardzinha que tá justamente lá com 7474 para fazer o chaveamento do wait, conforme o esquemático original do MSX. Antes disso, o que eu tinha notado é que o Bafa 2 MSX, da MSX1, ele tinha um clock levemente mais rápido do que o clock do MSX original, porque numa Retro Rio da vida, a gente rodou o mesmo jogo, eu e o Manuel, lado a lado, percebi que rodava um pouquinho mais rápido, ele se sincronizava assim. Era o wait, esse wait aí que travava alguma coisa que desigualava o clock. E funcionou, pô, lindo. MSX2 Plus funcionando. Qual é o próximo passo? Vou levar correndo na Retro Rio pra mostrar pra todo mundo. Tá aí funcionando. E não, esse foi, até descobri tudo. Então essa placa, se você pegar, essa é a placa, ela chama mais atenção, porque quando você olha a monstruosidade de placa lado a lado, são 11 placas. Não são 11 placas pequenas não, porque o RC 2014, pra quem já viu inicialmente, ele é, digamos assim, 3/4 comprimento do Bafa 2. O Bafa 2 ele é mais comprido, o barramento, quando eu fiz, a placa é maior. Então as minhas placas, elas já são maiores do que as placas da RC 2014. Elas são mais compridas, então elas dão mais espaço, né? Você pega esses dois, por causa das características, ele come 11 slots. Você fez ele com 12 slots, e quase que não tem slot suficiente para o MSX2. Na verdade, pra ser sincero, é porque aí nessa foto tá faltando... Não, desculpa, é isso mesmo, são 11 slots. E aí, assim, essa de timer, né, do controle do wait, ele vai entrar no CPU. Então ele vai ser opcional no CPU, até com o Bafa 2 original. Se quiser ligar ou desligar, pode colocar. Os 11 slots do Bafa 2, se pegar o tamanho de cada placa, aí, olha, deve ter 15 centímetros de comprimento por uns 10, mais ou menos, de altura, um pouco menos que isso. Então são placas grandes, sabe? 8 de altura, de centímetros. Então, assim, tem placas que são bem grandes. E é visualmente complexo. A pessoa que vê ele acha que é muito complicado, entendeu? Se fosse um FPGA, e aí aparecer só um quadradinho no meio, a pessoa não dá aquele impacto no psicológico, né? A gente tava falando antes. Você jogou o jogo da clonagem em modo hard. Eu sou brasileiro, eu não crio nada novo, eu só clono. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Mas aí tem a questão, quais são os futuros? Tem essa ideia do Dragon 64, pra tentar o Coco 1, né? O Coco 2, assim. Eu acho bem legal, acho que é um caminho legal de fazer. E eu gostaria muito de ter esses clássicos todos do Bafa 2, porque a ideia justamente é isso. Qual foi o grande trabalho do Apple II? Porque o Apple II, ele tem uma economia de peças, ele tem uma mistura ali de circuitos diferentes, aproveitando os CIs. Ele é muito encapsulado ali, conectado, né? Aglomerado. Tá tudo muito junto. O mesmo CI que tem um barramento lá, um NOT, que vai pro vídeo, vai pro clock, vai pra outra coisa, pra outro controle de hardware. Então, a ideia do Bafa 2 é justamente eu pegar e separar essas lógicas para mostrar, olha, essa aqui é só a lógica de vídeo, essa aqui é só a lógica de clock, só a lógica de disco, só a lógica de som. É isso que é legal de você ver. Então, ele tá bem isolado pro estudante poder ver. Quando eu vou pro outro desse, como você viu um pouco, a ideia é justamente estudar o esquemático, tentar entender onde tá esse misturado e aos poucos tentando abrir, separar por assunto as placas. Claro que isso faz com que eu tenha um CI numa placa que às vezes está com perna sobrando. Eu coisa que no original, cada CI está todo usado, cheio, por completo. E aqui eu acabo tendo uma redundância de um CI, porque eu vou botar ele numa placa, né? Vai ficar sobrando um pouquinho dele, vou botar ele numa outra, vai ficar sobrando na outra, mas é porque eu estou falando do assunto, né? Com o quesito educacional, isso faz todo sentido, né? A gente poder explicar e entender, simplificar o projeto. Eu queria fazer isso para todos, até o Commodore 64. Só que a gente sabe que o Commodore 64 é impossível, né? Tem chips tradicionais, se fabricam mais.
Ele é cheio de custom. Esses customs, hoje em dia, eles são vendidos como FPGA, para substituição da Commodore. Então, vou pegar um projeto que metade dos chips vai ser FPGA, eu já faço logo um FPGA inteiro, né? É uma coisa do futuro. Faz sentido. Aí, assim, eu posso, talvez, pegar um ZX Spectrum, né? Ainda é uma possibilidade de ter um Spectrum ou alguma coisa próxima disso, bem num Bafa 2, mas aí também tem o mesmo problema que tem a ULA, né? Como é que eu faria com a ULA, né? Existem projetos como o Harlequin que resolvem esse problema, né? O Harlequin, ele é o Spectrum sem a ULA, né? Que é a eu tenho aqui 2 Harlequin. Eu tenho um Harlequin que eu montei, tem um que eu comprei montado, que é aquele que é o notebook, que tem aquele case do 48, que é o pequenininho, e ele tem um monitor em cima que me fecha. O cara coloca o notebook, que é maneiríssimo, né? Sua magia top. E assim, é uma possibilidade de estudar esse esquemático e tentar fazer sem ULA, né? Mas tem outros caminhos. Eu já vi, por exemplo, pegar aqueles X86 Arduino, vocês devem ter visto alguns projetos como esses, do cara ter feito um X86 Arduino com a MT32, que é aquela que a gente faz com a Raspberry Pi, pra jogar Doom e jogos clássicos de PC até 46, compatível. Aí teve um cara que recentemente fez uma placa, não sei se tá entre o ano passado e esse ano, que fez uma placa, você espera isso, você bota o VGA, bota tudo, e aí é literalmente um PC, né, 486 compatível com placa de som MIDI, né? Uma coisa bem legal. Então, não sei se eu vou na direção de um 586, se eu já vou com o FPGA, tem também. Me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que o Atari ST tem poucos customs, né? Ele tem um chip para controlar o vídeo, que é o shifter. Ele tem um chipão para controlar a memória e que também manda coisa pro vídeo. Tem 2 customizados, na verdade. Eu já olhei, tem o chip, aí complica. Eu poderia ter um Adam. Na verdade, se eu tenho um ColecoVision, eu poderia ter um Adam. Mas todo mundo sabe e não faz sentido ter um Adam, né? Eu ia sugerir, então, um micro que também é um videogame e que do tipo, vamos dizer que ele tá pronto e é outro que o Juan ia te dar uma boa ajuda. SC3000. Aí você perguntar, o que é isso? É a versão computador do SG-1000, que é o pai do Master System. E que ele é praticamente como se fosse tipo um Coleco japonês. Sim, é o Coleco, exatamente. Esse poderia ir nessa direção. Se souber, já tem a gente tudo, né, dele. Só mandar o firmware, algum mapeamento de endereço de memória, hardware, procurando o esquemático dele pra ver. Agora, eu não tenho conhecimento do SG-1000 como eu tenho de Coco. Eu tenho o SG-1000, eu posso te emprestar para você analisar se você quiser. Faz mais sentido, né? Tô vendo aqui como é que é o clone, mas deve ser isso, né? Inclusive, esse bicho ele tem uma coisa engraçada. A ROM dele é em cartucho. Por exemplo, pra entrar no Basic, você precisa do cartucho Basic. Atari 400 Feelings. O Adam, ele é literalmente uma máquina de escrever eletrônica, né? Que depois você pode carregar um Basic, uma outra coisa, até um CPM, mas ele foi o projeto mais pensado em ser uma máquina de escrever com videogame, né? Nativamente falando. Então ele foi bem mais executado, tem pouco software pra ele, então é muito melhor se ter uma máquina CPM que roda Coleco do que ter um Adam, até poderia rodar algo de CPM e que roda Coleco. Então ele, de fato, foi um fracasso, né, comercial. Faz sentido, né, tem custo também. Agora, isso não é prioridade 1 não, tá, Bafa? A prioridade 1 é o Coco, certo? Oh, yeah. A gente volta pro ponto original, assim, claro, tudo que a gente tá falando aqui, Commodore, até o próprio Coco, poderia ser FPGA, até porque o FPGA já tem, a gente tem isso em FPGA, provavelmente a parte que é custom tem que requerer um FPGA, né, um chip FPGA de menor capacidade, mas, assim, vai na direção de alguma coisa que você vai ficar pela metade. E o Amstrad também tem muito custom? A Amstrad tem custo. Não, ele tem um único custom, é um gate array, que só a Amstrad sabe o que tem lá dentro. Mas, assim, em tese acho que ele já existe em versão emulada, não é uma coisa tão complexa assim. Tanto emulada quanto reiterativa. Existe um clone dele, né? Na verdade, assim, Bafa, quando eu olho a história, eu fico muito curioso, porque é o seguinte, na verdade, quem cuida do som é o AY, quem cuida de I.O. é uma PP igual da MSX, e quem desenha o vídeo, propriamente dito, é o 6845. O custom dele, ele é basicamente um chip que vai pegar o sinal, a imagem, né, que está desenhada pelo 6845 e vai colocar aquelas cores extras. Sempre fico curioso em saber como seria um Amstrad sem esse chip. Porque em tese, o desenho do vídeo já está sendo gerado pelo 6845. Ele só reinterpreta para inventar aquela coisa maluca das 27 cores, por exemplo. Ele tem sprites ou não? Não. Sabe aqueles jogos monocromáticos do Amstrad? Tem uma ideia do Bafa 2 Plus, por exemplo, que, como eu falei, ele não tem a parte de gráfica, né, que for na placa do Coleco e tal. E uma das ideias que eu tenho é o seguinte, eu tenho a parte de geração de texto muito boa usando o Pipiro, que gera VGA, mas é monocromático. E aí eu poderia
poderia ter uma coisa como se fosse o Apple II, o Apple II. Eu tenho digamos assim, um circuito de vídeo para gerar texto e um circuito de vídeo para gerar gráfico. Então, nada impede de eu ter, além da placa Pipico, né, que gera texto, 80 colunas, eu poderia ter um VDP, né, um 9918, 9928, que é a placa de vídeo gráfica, e eu poderia ter uma lógica que, se eu der um comando ali, eu chaveio, mapeio entre uma e outra. Então, provavelmente alguém pensou isso lá atrás também. Pode ter um circuito mais simples que gera vídeo em texto e um circuito mais colorido, né? Por que eu não uso direto 9928 ou 18? Esse chip, ele não faz 80 colunas, só faz 40. Se eu fosse jogar no CPM, eu teria um CPM de 40 colunas, porém colorido, com gráficos, tais. Então, eu posso ter um modo texto e 80 colunas gerado pelo Pipico, e posso ter um modo colorido com sprites de 40 colunas gerado com o 9918. Só ter um mapeamento para chavear entre um e outro. Se isso que aconteceu também. É um MSX no e-mail. Assim. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames, e o livro O MSX-DOS Revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. Eu tô vendo aqui no paralelo o circuito do SG-1000, na verdade desculpa, é C3000, e assim, é basicamente o que eu tenho. Literalmente é um Z80 com 9929, que é o que tá aqui, que é o 28, né? Ou o 18, enfim, é a diferença, mas é a mesma coisa. Tem 64, parece de RAM, tem 2 SRAM aqui. Tem o SN76489, que é o chip de áudio, né? Que é o mesmo também que a gente usa no Coleco ou no Master System. E tem um PPI 8255, é o mesmo PPI do MSX. Não dá pra entender aqui que tá apagado, mas eu tô entendendo que é como MSX. Ele parte tá usando aqui para a matriz de teclado, parte tá usando para algum tipo de expansão de hardware, para slot ou algo assim. Deve ser para isso, tá? Então ele pega o PPI, parte pro teclado, parte pro cartucho. O que eu só não posso confirmar aqui é o endereçamento de hardware. Então pode ser que o mapeamento seja levemente diferente, nada que a gente possa ajustar. Aí assim, de cara, provavelmente eu tenho como rodar isso aqui, já com o que eu tenho hoje. Isso. Com o que eu tenho com o MSX, provavelmente eu consigo rodar o SC3000, trocando o firmware. Ele só tem um slot pro cartucho. Sabe onde eu acho que você consegue essas informações? Vai no Git do Mami e procura o driver do SG-1000, SC3000, que eu tenho quase certeza que ele já é emulado. Nos comentários ele bota tudo, mapa de memória, mapa de I/O, tudo isso. Ah, pode ser. E aí, a desnumeração, BAFA3, não sei se seria um X86 ou se seria um FPGA. A ideia sempre foi essa, né? O possível BAFA3, uma coisa ou outra, né? Eu também fico pensando muito em fazer algo com FPGA, porque, bem ou mal, já tem o truco, né? O truco já tem o MC. Então, assim, faz sentido uma coisa que tá
tá pronta, por que eu faria uma outra igualzinha, um pouquinho diferente, entendeu? Não senti ainda um motivo de seguir nesse PGA. Mas fosse melhor eu criar coisas tipo truco, que criar o meu próprio hardware, que faz a mesma coisa, só que eu mudei o bit ali só pra dizer que é diferente, né? Sabe que muitos fizeram isso, muitos clones do passado foram assim. Ideia. Que tal o Bafa 3 simplesmente a expansão da mesma arquitetura do Bafa 2 para 32 bits? Para você fazer coisas com 68.020, com 386. Não, mas é algo que eu pensei, algo assim, ou 16 bits, ou 32 bits. Eu gostaria muito, né? Eu já andei olhando, gostaria muito de fazer um 386, né? É que requer um pouco mais, já começa a complicar um pouco mais, até a quantidade de camadas da placa, né? Eles não devem fazer com apenas 2 camadas, como eu tenho feito, fazer 3, com 4, né? Se bem que eu já fiz uma vez, a placa de registradores do Bafa 1 é uma placa com 4 camadas. Muito louco, muito sinal. As demais todas são de 2 camadas, que é mais barato. São direções, aí tem que ver pra onde eu vou indo, né? O fôlego, né? As coisas vão andando. Nesse momento eu tô precisando desacelerar um pouco, então até que o Apple II já podia tá na minha mão aqui, só soldando, mas eu ainda não pedi. Tem que dedicar um pouco mais do trabalho, mas mesmo que eu perca um pouco assim, né, a velocidade, porque se pegar a velocidade das coisas que eu fiz, eu tinha 3-4 placas a cada mês no ano passado inteiro, né? Você vê que tudo que eu fiz foi basicamente em 2022. Então foi assim, 3-4 placas a cada 2-3 meses eu tinha algo novo, né? Isso eu devo acelerar um pouco, mas eu devo continuar lançando coisas pro Bafa 2 e gostaria de ir com um X86, né? Eu até pensei em ir para um XT, mas eu acho que pra fazer um XT já faz logo algo mais complexo. Mas aí eu volto até a repensar, mas será que aí não seria melhor já ter um FPGA? Porque o FPGA pode ser tudo. Simplifica muito, né, o custo. Você faz uma plataforma que você só reescreve via código, então uma única placa que vai assumir a lógica das outras placas. Então, já não sei ainda. Já tenho os dev kits de FPGA, já tem um ano que eu comprei, na verdade, né? Os dev kits da Xilinx e da Altera. Já pensando nisso, mas eu nunca parei e sentei para estudar. São possibilidades. Mas, de fato, ter o TTL, além de romântico, ele dá a impressão muito maior, né? Como a gente viu nesses dois, né? Não sei ainda, tudo muito certo. O NCMe é uma das possibilidades. O SC3000 tá aqui já na boca, né? O NCMe é uma outra possibilidade. Deve estar na boca, né? São coisas que dá pra acelerar. É verdade. A mesma complexidade, só que na feira. Então, Bafa, não é isso aí, não tem jeito, vai ter que fazer um NC1000. Colocando esquemático também nele. Mas também sempre pega assim, né? Só corrija o maldito bug que ele tem, que ele segura o clock da máquina para qualquer endereço de memória, não só para o endereço de memória da área de vídeo, que é o que enlerda a máquina. Isso é o MC1000, né? Só aqui o esquemático. É fácil de achar, mas eu não achei aqui rapidamente. Acho no manual. Olha, a sua fonte de conhecimento para o MC1000, além do Giovanni, é o Enzio, o Emerson, lá do Pará, que inclusive a gente gravou um episódio com ele, que foi o dossiê MC1000. Ou mesmo o Truco, né? O Truco ele fez uma versão FPGA do MC1000. Também. O 7 deve ter, não é possível. Achei, em português eu achei. Na internet do MC1000. Com a mãe, aí no site do Ricardo TX. Um scan da CCE, do Ricardo CCE, mas é igual, assim, como eu imaginava. É praticamente parecido com o ZX80 da vida, né? Tem muita coisa aqui não. Mas não tem aquela história que vem da Coreia, alguma coisa assim, numa máquina da Coreia? Ou... MC1000 eu acho que tem no archive.org, alguém subiu. Hong Kong. Mas Hong Kong e Japão é logo ali, é quase a mesma coisa. Ele não tem muito mistério. O único grande mistério dele é da onde ele veio. Pior que é verdade. Hong Kong. Mas o pessoal da CCE fala que veio do Japão. O que não é tão errado assim, não. Na verdade sim, não é tão errado, porque tudo bem, era melhor falar do Japão do que Hong Kong. E o principal, acho que eles estão falando assim, em erro de coordenada geográfica, o Japão tá perto da Coreia, da Hong Kong. Não é exatamente o que eu pensei, não. O que eu pensei é que eu acho que eles deviam ver que o pessoal de Hong Kong já tinha copiado o NEC 6001, que vamos dizer é a máquina mãe de todos esses clones aí, e o MC1000 tá embutido aí nessa linhagem. E bota o 10 também, né? Song, né? Também, SG do... tecnicamente veio do Japão. Ele é exatamente um Frankenstein, porque ele usa o Z80 e o 6847, que são dois... Eles não foram feitos para trabalhar um com o outro. Sim, a Laser também usou ele. Tem um desenvolvedor, ele faz o mesmo comentário. Esses dois processadores não foram feitos para trabalhar junto, porque o jogo ficou muito lento. Eu acho que a parte mais Frankenstein dele é botar na equação aí o Apple Basic. É. Só é PSG. Não, mas João, o Apple Soft, a sintaxe do Basic
só lembra o AppleSoft, não é o AppleSoft Basic. Ah, não. A pergunta que não quer calar, ele tinha comandos pro PSG? Tem. Olha. Tinha tempo, tinha sound. Ah, e só, né? Play, nem pensar, né? Não, Play não. Play é mais complexo de se implementar. Do ponto de vista de esquemático, assim, olhando por alto aqui, do que eu tenho, eu acho que eu só teria que fazer uma placa de vídeo usando o 1047. Porque o resto aqui é a lógica da RAM, do CPU, do PSG. É só criar uma placa com barramento para encaixar o 1047. Mas lembra-se que o Commodore 64 nem isso tinha. Gente, o MC1000 é um buraco de especulações e coisas desconhecidas que... Sim, vamos mandar um pro Usagem Elétrica e ver o que acontece. Ele vai querer interfacear com o Centurion. Provavelmente nós temos quase um MC1000 tirando placa de vídeo. Assim como temos quase um CG3000. CG não, falei CG, né? Errado, é SG. SC3000. SC3000, é. SG1000 é o videogame, SC3000 é o videogame. Basicamente temos SC3000. Aí ficou bom. É porque não tem as fitas, né? Cartucho. O meu 47 seria metade do caminho pra fazer o coco. Olha só, C com C de computador e G com G de game. G de computador e C de console. É o SC3000, a gente fala das entrelinhas que é o addon da SEGA. Só que sem a máquina de escrever. E ele não destrói as fitas dele quando você liga com elas dentro. Quando eu montei MSX, eu vi que a PPI é onde tem a saída de cassete, né? E justamente a entrada é pela paralela da PSG. A interface de cassete normal, né? Você liga um gravador. Isso. A SEGA não inventou moda. Então, o que eu fiz? Bom, eu já tenho aqui o PPI, tenho o PSG, falta colocar de fato ali a parâmetro, né? Vou fazer a ligação. Se eu já tenho, né, a entrada via PSG e tem a pinagem, por que não botar o jack? Eu já tenho ali o PPI e a pinagem, por que não também botar o jack? Então, já tenho o CI na placa, eu só puxei o sinal pro jack e fiz a entrada e a saída do MSX. E só lembrando, logo em seguida, a primeira coisa que eu fiz com o MSX1 foi, vou pegar um gravador, vou gravar um vídeo e vou provar que o BAFA 2 MSX, ele não é compatível, ele é de fato um MSX. Tanto o Ricardo tem a obrigação de comprar. Plá, plá, plá. Eu só usei pra gravar o vídeo, nunca mais usei, só pra gravar aquele vídeo. Agora vem aquela pergunta muito importante. Ricardo, você já tá comprando um MSX do BAFA para a sua coleção? E eu pensando em tirar a porta de cassete do meus ômega. Pensei em não botar, mas não, botei. Talvez nunca seja usado, mas... Mas pelo menos fica lá. Então assim, gente, a minha recomendação é a seguinte: antes que a gente fique dando mais ideias de Jerico BAFA, pra gente acabar esse bate-papo... É, porque a gente já tá abrindo possibilidades, abrindo um problemão pra ele, né? Porque implementar isso tudo, a gente só piora. Eu sempre falo sempre, o amigo é aquele que te bota na roubada. Ferrou, BAFA, então botando sem roubada direto. Justamente. Sempre legal, né? É bom ter mais ideias, assim. No futuro a gente não sabe ainda pra onde vai, né, o projeto, mas é sempre um desafio, sempre algo legal de estudar e muitas possibilidades. Eu nunca tive um MC1000 nem um coco. Na verdade, o coco eu tenho porque o Juan fez questão de me forçar, né? Ou melhor, ele me vendeu um coco e me forçou a aprender a usar coco. Então eu tenho um coco 2 aqui em casa. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Pô, ele praticamente te vendou um coco. É o microformador dele. Ele falou, não, é importantíssimo, é o melhor conteúdo que tem, você tem que ter. Aí ele me passou um coco. Tirando isso, eu nunca tive um coco, eu nunca tive, né, um MC, nem um SC3000. Então a oportunidade é essa, né? Daqui a pouco, assim como SX, tem um. Até fiquei pensando assim, em Paranema devaneios de projetos, mas o case do BAFA 2 Plus, né, que é o casezinho bonitinho, né? Se tivesse um FPGA, poderia ser qualquer coisa, né? E aí seria muito legal, porque é o computador completo, no que são possibilidades, coisas assim. E aí até pior, aí seria um qualquer computador, né? Não seria uma coisa específica, se eu trocar o core, né? All-in-one. Mas é em All-in-one, né? Já teria teclado, já teria saída de som. Então, gente, vamos fechar? A gente tem garantido novidade para as próximas 20 Retro Rios. Pô, você dando ideia. E sim, eu queria muito também aprender a modelar 3D, porque esse projeto tem open source nesse case. E criar de fato projetos com cases, ou então associar alguém que saiba fazer o 3D para te imprimir esses cases, esses protótipos e começar a deixar eles menos engonçados, né? Eu sempre costumo dizer que essa diferença entre o produto, né, que é feito como designer e o melhor. É a Apple e a Microsoft, explicando assim, né? O produto do designer que pensa na usabilidade, na beleza, e
o produto do engenheiro. O que o engenheiro quer é o que o Wozniak fez, né? É o Bafa 2 Plus aqui, MSX e tal. E quer ter acesso às placas, então não precisa ser bonito, né? O que precisa é ter acesso à placa fácil, poder mexer, soldar, puxar, trocar de posição. Pode ser um bloco de placa espetado, tá lindo pro engenheiro. Mas essa é a diferença entre o engenheiro e o usuário final e o designer, né? O designer não, ele vai pensar na usabilidade, na beleza, na estética, né? No conforto de usar, não é só ser prático. É um projeto mais fácil do que o Ômega, porque você pode ir montando aos poucos, né? Você pega uma placa, solda, pega uma outra. Aí no meio do caminho você tem só um CPM. Pô, que legal. Então, como é que vamos fazer? Vamos fechando, então? Vambora, você vai agora conversar com a sua esposa que comprar mais um MSX e a gente vai dando até logo enquanto isso. Bem, então vamos fechar então? Vamos fazer as despedidas? Vambora. Deixa eu me despedir logo. Então assim, Bafa, brigadão pelo bate-papo e diversão pro Ricardo pra ajudar isso tudo e convencer a senhora esposa dele a deixar ele ter mais um MSX. Não sou capaz de opinar. E a gente volta no próximo episódio. Eu também estou andando, mais uma vez, Bafão. Como diria um grande amigo, um prazer desgraçado, uma satisfação maldita pelo aqui no episódio. Muito bom, muito legal. Todo o seu projeto, narração, a história toda. Muito bacana. E eu espero que seja inspirador, né? Porque a gente também que... Se tem uma coisa que nós, professores, gostamos também é de inspirar as pessoas. Então, muitas vezes a gente inspira para as coisas erradas, né? Mas fazer o quê? Também é meio capaz de fazer isso. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente até aqui. Nos vemos, então, no próximo episódio, que vai sair daqui a uma semana, 2 semanas. E enquanto isso, alguém já vê aí a questão do gerador automático de pauta, se vai rodar aqui, vai ser no Bafa 3, vai ser aonde? Vocês resolvem, eu tô fora, fui. Bom, eu vou botar pra rodar no Bafa 1 então. Enquanto isso, eu tô também tchau. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado aí pelo papo aí, por trocar as suas ideias, suas experiências, Bafa, e é isso aí, até o próximo episódio. Gente, eu vou sair aqui e vou começar a processar a informação de que você, Bafa, recebeu uma mensagem pessoal e um elogio de Steve fucking Wozniak, que ainda não caiu a ficha que isso aconteceu. Eu não sei se foi ele, não. Eu acho que foi a equipe dele. Provavelmente ele tem uma galera que responde os e-mails dele, né? Mas que foi legal, foi, né? Curto, mas durador ali. Ah, é verdade. Não tenho a esperança que foi ele, mas eu mandei pro e-mail dele e veio uma resposta. Foi bem legal. O estagiário, pronto. Vamos manter nossas ilusões, né? Aí, tchau, gente. Pessoal, obrigado pelo espaço. Eu queria agradecer por te falar um pouco sobre o projeto. É algo muito legal até trazer, né? E muita satisfação de demonstrar, ter o interesse das pessoas por ouvir a história. E é claro que, assim, contando que gostaria muito de que, de fato, fosse inspirador, de modo que outras pessoas se interessem por eletrônica, pela computação, pela engenharia da computação e, quem sabe, pela volta do hardware brasileiro. Gostaria muito, que eu bato muito na tecla hoje, com algumas pessoas, é que o Brasil tem capacidade, tem excelentes mentes e capacidade de voltar a ter conhecimento em hardware e soluções nacionais. O que eu vejo como eu mencionei, eu comprei vários kits feitos por pessoas fora do Brasil, americanos, ingleses, e que estudam isso na faculdade e que têm a oportunidade de botar em prática isso. Então, rapaz hoje que está em engenharia de computação, em eletrônica, estudando isso, que não tem que mais pensar como há pouco tempo a gente pensava assim, não há indústria de hardware no Brasil, nunca vou trabalhar com isso. Não, você não precisa ter. Assim como o americano, enfim, como o alemão, como o inglês, ele não está usando a indústria dele, está todo mundo fabricando na China. Olha o Kickstarter para você ver o que acontece. O Kickstarter você tem vários projetos que as pessoas desenham seus países e fabricam na China e da China até distribuem para o mundo. Então, eu acho que o recado e o que eu gostaria de deixar com esse projeto é que outras pessoas também se interessem por esse conhecimento, que façam projetos, soluções e que a gente também comece a vender para o mundo inteiro. A gente precisa ter uma fábrica fisicamente no Brasil. A gente precisa usar mais as mentes do Brasil e dar a oportunidade de a gente ter também tecnologia nacional, ou então a gente vai virar um mero usuário de tecnologia importada. E a ideia é, quem sabe, ficar cutucando um pouco a semente de que isso volte a ter um mercado de máquinas e indústria brasileira. Tem muito. Discurso de... Legal. Mas é sério, a minha ideia é essa mesmo. Acho que, a gente tem que voltar a fabricar essas coisas, né? Porque senão a gente fica importando tudo e dependendo dos outros, né? Tem capacidade de fazer isso também. Olá, eu sou Oswaldo Santana Neto, programeiro, e você está ouvindo o podcast Retrópolis.